os judeus recuperaram o controle do templo, da classe sacerdotal e do governo. Após a retirada dos estrangeiros, no entanto, persistiu a dissensão interna, em especial sobre quem deveria controlar essas instituições. As divergências intensificaram-se, uma vez que o partido mais radicalmente separatista, dominado pelos macabeus, opunha-se ao partido helenizante. O primeiro, tendo ganho a guerra, desfrutava de situação privilegiada. De 10 a 20 anos após o início da revolta, a influente família asmoniana obteve o controle do alto escalão do clero, no que era então basicamente um estado teocrático. Embora de início identificada com os ancestrais macabeus, gerações sucessivas da família abandonaram os hábitos austeros de seus predecessores. 2 gerações após a vitória dos macabeus, o partido dos fariseus, defendendo maior rigor religioso, desafiou os amonianos. Segundo a análise de Cherikover, os fariseus, apoiados pelos comerciantes e agricultores, desprezavam os amonianos, dizendo que haviam se tornado governantes seculares, tendo abandonado os costumes ancestrais de Israel. Exigiam que entregasse os altos cargos do sacerdócio àqueles que os mereciam, indivíduos como eles que se esforçavam para viver de acordo com as leis religiosas. Nas décadas seguintes, outros dissidentes mais radicais juntaram-se aos fariseus na denúncia da grande família sacerdotal e seus aliados. Eles eram tudo, menos uniformes, já que estavam divididos em facções e diversificados, e com a passagem do tempo, incluíram vários grupos de essênios, a comunidade monástica de Kebert Kinhan, além dos aliados dos mesmos nas pequenas cidades e dos seguidores de Jesus de Nazaré. O que esses grupos tinham em comum era a oposição ao sumo sacerdote, aos seus aliados e ao templo que eles controlavam. A maioria dos judeus, incluindo os fariseus, ainda se definiam em termos tradicionais como Israel contra as nações. Os que se juntaram a grupos marginais ou mais extremados, como os essênios, resolvidos a separar de maneira radical Israel da influência estrangeira, vieram a considerar a identificação tradicional como uma questão de importância secundária. O que mais importava, alegavam esses rigoristas, não era se o indivíduo era judeu, que consideravam como dado, mas sim quais de nós, judeus, estamos realmente do lado de Deus e quais os que copiam os costumes das nações, isto é, adotavam práticas culturais e comerciantes do estrangeiro. Os separatistas encontravam munição em passagens bíblicas que invocavam terríveis maldições sobre os que violassem a aliança com Deus e em trechos proféticos que advertiam que apenas um remanescente justo em Israel permaneceria fiel a Deus. Mais radicais do que seus predecessores, esses dissidentes passaram a invocar a toda hora Satanás para descrever seus adversários judeus. No processo, transformaram esse anjo desagradável em uma figura muito mais importante e mais maligna por consequência. Deixava de ser um dos servos fiéis de Deus e começava a tornar-se o que para Marcos e para a cristandade posterior, o adversário de Deus, seu inimigo, até mesmo seu rival. Esses sectários, lutando mesmo contra as nações, entre aspas, do que contra judeus, denunciavam os adversários como apóstatas e acusavam-nos de terem sido seduzidos pelo poder do mal, que chamavam por vários nomes: Satanás, Beelzebul, Semirassar, Azazel, Belial, príncipe das trevas, e por aí vai. Os dissidentes aproveitaram também histórias, ou escreveram histórias próprias, contando como essas potências angélicas, inchadas de luxúria ou arrogância, decaíram do céu para o pecado. Os que inventaram esses relatos usavam-nos com mais frequência para descrever o que diziam do que qualificavam como a queda no pecado dos seres humanos, o que em geral significava a maioria dominante de seus contemporâneos judeus.